Nós vamos iniciar a nossa palestra de hoje lendo do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier, a lição de número 75, Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso está em Paulo, Romanos 15, 14. Quem disse foi Paulo. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos nas lamentações, todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou, vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Linda mensagem, né? Deixa eu desligar o meu celular antes que aconteça uma tragédia. Convido a todos a fecharem os olhos, para que possamos buscar dentro de nós a luz da esperança que já floresce dentro de nós, a partir do momento que nós decidimos estar aqui. E obrigado, Senhor Jesus, por nos auxiliar a tomar essa decisão, das mais acertadas que sempre tomamos em nossas vidas, que é comparecermos nessa casa onde dividimos o teu conhecimento, compartilhamos o teu evangelho. Obrigado, Jesus, por nos auxiliar a chegar a esta casa, para mais essa oportunidade de experienciarmos. E a espiritualidade amiga desta casa, que nos auxilia sempre também nesse desejo, nessa vontade de continuar esse trabalho em nós, para nós agradecemos. É todo o nosso sentimento de gratidão que se faz aqui presente, nessa manhã, onde nos abraçamos com o conhecimento. Obrigado, Jesus. Envolve a nossa irmã que fará uso da palavra, e todos nós que estaremos a ouvi-la, possamos ter ouvidos de ouvir, para sairmos daqui fortalecidos na nossa fé, pelo conhecimento. Como diz Kardec, a fé raciocinada. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a estar aqui e por nos brindar com essa oportunidade. Que assim seja. Então, hoje a nossa irmã Rose Rupert, atendendo o nosso convite, mais uma vez, como sempre gentilmente o faz, vai trazer da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, os itens 1 a 3, que vai falar da vida futura. Quem não tem curiosidade sobre a vida futura, né? Todos nós, né? E ela vai nos ajudar a entender um pouco mais, trazer um pouco de conforto para nós. Fique bem. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação e alegria. Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Muita saudade de vocês. E é tão lindo ver essa casa tão cheia, com sorrisos e olhos brilhantes. Muito bom.
Não, essa casa está sempre cheia, é muito bom ver isso, muito bom. E, com certeza, a energia que a gente sente circula aqui com muita força, né? Toda vez que a gente vem. Então, hoje, a nossa tarefa é falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto básico, basilar, de todo o ensinamento cristão, né? Então, é muita responsabilidade, né? Com certeza, eu estava falando com o Daniel, que a gente já faz o culto há muitos anos em casa, todo mundo faz, e a gente, às vezes, tem uma tendência a passar pelas lições, né, como se já a conhecêssemos profundamente. Mas, se nós formos estudar a lição, se a gente se ativer a cada pedacinho daquele parágrafo, a gente vai ver que ali contém um grande ensinamento, um ensinamento profundo e que, às vezes, a gente acaba não percebendo, né? Então, eu considero esse capítulo um desses, que a gente, às vezes, passa por ele e não entende a profundidade desse capítulo, a profundidade dessa simples frase: o meu reino não é deste mundo. E quando Jesus falou isso, né, ele estava diante de Pilatos. E eu vou ler para vocês esse trechinho para dar essa introdução, para contextualizar esse estudo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. E durante séculos e séculos, essas palavras de Jesus ficaram enigmáticas. Não se entendeu exatamente o que Jesus quis dizer com aquela frase, né? Deu-se a ele, então, uma coroa da ironia, a coroa de espinhos, por não entender nem 1 milímetro daquilo que ele havia falado. De que reino era esse que ele estava falando? E aí, então, né, ao longo dos anos, esse entendimento vem sendo depurado, né? Então, a gente vai chegar lá, vamos lá, devagarzinho. Os itens que nós vamos estudar hoje é muito interessante, porque meu reino não é desse mundo, é o 2º capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. É um dos primeiros. Por que será que Kardec escolheu colocar esse como um dos primeiros capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo? Tudo tem um porquê, né? Então vamos entender. Os itens que nós vamos estudar hoje vai ser 1 a 3, a vida futura. Então, por essas palavras que Jesus disse a Pilatos, Jesus claramente se refere a uma vida futura, a um reino que não era aquele reino que todos conheciam. Era um outro tipo de reinado e era em outro tempo e espaço, que ele apresenta em todas as circunstâncias. Então, Jesus fala desse lugar, dessa vida futura, em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades, como uma meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, se ele fazia isso em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e estabeleceu isso como a meta do homem, é porque ali tinha uma grande lição. Nesse momento, né, do entendimento desse lugar, dessa vida futura, dali sairiam, então, todos os outros ensinamentos que Jesus viria trazer. Mas será que essa vida futura, disso, né, o que Jesus falava sobre esse reino, foi entendido até na sua época, até pelos seus apóstolos, né? Talvez ainda tivesse demorado um tempo. Então, a vida futura vem a ser o alicerce de todos os ensinamentos do Cristo. Esse dogma, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é um dogma?
Um dogma é uma verdade incontestável, né? Então, esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo. Por que isso? Será que a gente já parou para refletir sobre isso? Por que ele diz que esse dogma... mas o Espiritismo não tem dogmas, né? Mas existem verdades incontestáveis. Sabemos que todo cristão acredita, independente da religião, que exista uma vida futura, certo? Todo cristão acredita nisso, porque senão não haveria sentido em ser cristão, né? Em ter uma religião, porque a religião por si só já é uma ferramenta de religação com o meta, né? Com o que está fora da materialidade. Então, se nós somos religiosos, em qualquer que seja, a princípio nós acreditamos que exista um outro lugar que não seja material, certo? Mas será que nós temos, e eu falo nós em termos de humanidade, de grupos religiosos, será que nós temos o perfeito entendimento de que lugar é esse? Né? De que lugar, entre aspas, né? De que tempo é esse? Tempo-espaço é esse? Então, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Então, esse dogma, esse entendimento da vida futura, se nós não entendermos perfeitamente o que ele quer dizer, nós não entenderemos o restante dos ensinamentos do Cristo. Porque sem o entendimento, e aí o Espiritismo entra muito forte nisso, né? Entra como uma ferramenta, uma chave essencial para esse entendimento, né? Ele vem nos dar, e eu gosto muito desse termo, tirar o véu da letra. Ele vem tirar o véu daquilo que não foi entendido anteriormente, propositalmente. Mas não vamos atropelar as coisas, né? Vamos seguir o estudo, que eu já estou indo lá para frente. Então, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, se nós não entendermos que a vida futura significa a continuidade da nossa vida, nós não entenderemos nada. Não entenderemos o porquê de nossas aflições, não entenderemos a nossa responsabilidade nas nossas aflições. Nós tenderemos a colocar tudo na conta de Deus. Nós tenderemos a culpar Deus quando não entendermos, por exemplo, a aflição de uma criança recém-nascida. Nós não entenderemos a justiça de Deus acontecendo na vida terrena. Se não entendermos que o nosso ponto de existência hoje é apenas um pontinho na linha, né, da nossa eternidade, da nossa vida eterna, nós tenderemos a sofrer imensamente pelo que nos acontece hoje. Então, o peso que terá cada acontecimento da vida vai ser como se fosse o único momento importante da minha vida. Vamos entender isso. Então, vamos lá. Lá atrás, né, quando Moisés falou, né, recebeu as mensagens, né, e falou sobre a existência de um único Deus, e falou sobre tudo aquilo, né, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Sabiam que existia um único Deus e que existiam os anjos. Mas, e que depois? O que aconteceria? Né? Para onde iríamos? Tenderiam, então, eles a colocar os bens terrenos, a supremacia sobre as nações, as vitórias sobre os seus inimigos,
como recompensas, porque para eles a vida terrena era o lugar real, era o lugar onde eles estavam de verdade, né? E que ali somente existia aquele lugar e a importância daqueles acontecimentos. Mais tarde, Jesus lhes revelou que há outro mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então, quando vem Jesus, então ele fala, né, diferente do que naquela época se entendia, e por isso mesmo ele foi muitas vezes questionado pelos próprios judeus. Ele fala, ele vem apurar, depurar o conhecimento que foi trazido lá atrás, na época de Moisés, onde a população, onde as sociedades eram ainda muito embrutecidas e não estavam preparadas para entender esse refinamento. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, como nós falamos. Crê que existe algo depois. Essa foi sempre a nossa grande angústia como humanidade. Para onde iremos? Existe o nada e existe o porvir. Qual é a nossa grande angústia ao longo dos anos, ao longo da nossa evolução? É para onde vamos depois que morremos. O momento da morte, ainda até pouco tempo e até hoje, para muitos grupos religiosos, ainda é um momento de grande angústia, né? Então, essa sempre foi a nossa incerteza. Mas a ideia que muitos fazem dessa vida futura ainda é muito vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos de vista. Ainda existe a ideia de que, se nós partirmos para o outro lado, nós descansaremos. Ou então, que nós vamos ficar dormindo até o juízo final, né? Ou que talvez nada exista do outro lado e que nossa existência se termine aqui. E ainda é pior, porque quando acreditamos nisso, né, a angústia cresce dentro de nós. O vazio existencial toma uma proporção gigantesca. Porque todos os meus esforços vão estar objetivando as coisas daqui da Terra. Se eu não acredito que nada existe do outro lado, então tudo o que eu preciso fazer é me esforçar para adquirir bens materiais, para cultivar a minha beleza, para cultivar o meu corpo e as minhas as sensações. Tudo isso é o que mais vai valer. Então, olha o tamanho dessa angústia, porque nós somos seres espirituais. Lembrando ou não do que nós trazemos de aprendizado, né, nós estaremos intuitivamente necessitando desse algo mais. Por mais que nós nos digamos ateus, né? Então, não tem jeito, a gente não vai fugir disso nunca, né? Podemos nos dizer ateus, mas essa ânsia por algo mais estará dentro de nós o tempo todo. Abre-se então a porta. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese. E aqui eu falo fé, né? O Evangelho fala de fé, não no sentido da fé raciocinada, como nós aprendemos, mas da fé cega, aquela que acredita que exista um lugar circunscrito, que nós iremos se formos bons e que nós iremos se formos maus, né? Essa é a fé cega, é aquela que acredita em dogmas estabelecidos, né? Que não foram ditos por Deus. Então, deixa de ser uma mera hipótese e torna-se, então, uma realidade material que os fatos demonstram. Mas como isso se deu? De que forma e por que o Espiritismo, então, abre essa porta? Através de que ferramenta? Quem ousa dizer?
Quem? Mediunidade. A mediunidade que surgiu com o espiritismo. Não. A mediunidade que sempre existiu. Não é? E que, a partir do espiritismo, foi entendida, foi permitida, foi estabelecida como uma ferramenta importantíssima para que esse véu, né, saísse sobre os ensinamentos do Cristo. Então, vamos entender. Porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. Então, são testemunhas. Quem são os testemunhas oculares? São os espíritos que vêm falando através do médium. Então, não há contestação, porque nós temos testemunhas nos dizendo como é o outro lado, o que é feito do outro lado, né? Quais são as possibilidades do outro lado. Tanto daqueles que aproveitam a vida, né, de uma maneira benéfica, né, de uma maneira útil, quanto aqueles que aproveitam a vida de uma maneira apenas material. Então, esses testemunhas oculares vêm nos dizer que a vida futura é responsabilidade de quem? Nossa. Né? Porque não é nada mais, nada menos do que uma continuidade daquilo que nós já estávamos fazendo aqui. Então, olha, isso muda tudo. Não muda? Isso muda tudo. Quando nós sabemos que nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar depois que partirmos daqui, nós conseguimos aproveitar cada minuto que nos é dado aqui na Terra de forma útil. E como assim útil? E quando a gente fala de útil, a gente está falando exatamente de quê? Eu vou trabalhar muito, vou ganhar muito dinheiro, vou aproveitar cada minuto da minha vida, né, para deixar bens para os meus filhos. É esse tipo de utilidade que, nesse caso específico, se está falando? Na verdade, não. Não que isso não seja importante, tá? Porque também temos, dentro de nossa consciência, escrita a lei do progresso. Nós temos, sim, a necessidade de uma vida mais confortável. Nós temos em nós o ímpeto do crescimento, do desenvolvimento, né? De promover o desenvolvimento social. Mas, quando se fala nesse aspecto, quando se tira o véu sobre a vida futura, nós começamos a entender que o que deve estar em primeiro lugar na nossa vida é o quê? A vida espiritual, os ensinamentos do Cristo. O Cristo que é a fala mais pura de Deus. Então, os ensinamentos do Cristo são os ensinamentos de Deus, né? São as leis de Deus. Então, o que nós devemos lembrar, então? Vamos voltar aqui. São testemunhas, então, oculares, que descrevem todas as fases e todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ele está querendo dizer que os espíritos nos trazem um detalhamento tão verídico, tão real a respeito da vida futura, que seria impossível para qualquer um de nós duvidar daquela descrição, né? E é isso que o Espiritismo faz. E é isso que o Espiritismo nos proporciona. Ele nos dá ferramentas, ele põe a luz sobre uma coisa muito importante, né, que são os ensinamentos do Cristo, que foi nos trazido naquela época. Então,
Quando nós somos criancinhas e nós observamos aquela lua, pela metade assim, né? A lua crescente, a lua minguante, nós vemos o quê? Nós vemos só um filetinho de lua, né? E a gente tende a acreditar e colocar nos nossos desenhos que a lua é só aquilo, né? E é aquilo que nós entendemos como lua. Eu estou dando esse exemplo para falar que quando nós não entendemos os ensinamentos completos, nós tendemos a entender apenas uma parte dele e tomar aquilo como realidade. Então, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Se nós estamos acostumados, e vamos pegar o dia a dia aqui, não vamos falar, né, da humanidade, da evolução, vamos pegar nós mesmos, né, no nosso dia a dia, na atualidade. Quem de nós fica pensando na vida futura? A não ser nós, né, que já estamos envolvidos nesse processo. Quem no dia a dia fica pensando na vida futura? Né? Eu vou fazer isso aqui porque eu tenho preocupação, né, na minha vida futura. Não. Né? Então, é uma coisa que quase não se pensa e muito menos nada se reflete a respeito. Então, nós chegamos até a duvidar que exista muitas vezes. Isso é papo. Quantas vezes eu mesma já ouvi. Eu já sei que existe isso, mas eu não entendo e duvido dessas coisas todas. Não sei se é isso mesmo, não. Não é possível que seja assim, né? Então, quando isso acontece, quando nós duvidamos dessa possibilidade, nós tendemos a dirigir todos os nossos pensamentos para a vida terrestre. E aí é que vem o problema. E aí é que vem as grandes questões da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Joana de Ângeles sempre disse que Jesus era o maior psicoterapeuta da Terra. Ela sempre fala isso, né? Então, nos seus livros, ela sempre coloca. Por quê? Por que ela disse isso a troco de nada? Não. É porque Jesus tem a chave para toda a nossa saúde integral. Se nós nos orientarmos pelo que ele disse, né? Se nós não levarmos apenas para o campo da religiosidade e nós entendermos o que ele disse de uma forma científica, nós perceberemos que ele nos dá toda a receita para uma vida saudável, física, mental e espiritual. Então, nós podemos dizer que os grandes problemas da atualidade podem estar sobre essa dúvida sobre a vida futura. Porque se nós entendêssemos perfeitamente que a vida futura é de nossa responsabilidade, nós dirigiríamos os nossos pensamentos e as nossas ações para aquilo que realmente tem importância, atentaríamos para as leis naturais e divinas que estão na nossa consciência, nos aproximaríamos dela e teríamos uma saúde integral. Não é? É o sonho de todos nós. E eu digo que quanto mais afastados estamos da nossa essência divina, mais adoecidos nós estamos. E quando é que nós nos afastamos na nossa essência divina, gente? Quando a gente usa a máscara do ego. Que a máscara do ego é aquela assim, eu quero parecer ser, né, aquela pessoa que sabe tudo, então eu vou me colocar, eu vou falar palavras bonitas, eu vou botar roupas maravilhosas, eu só vou usar carro porque eu tenho que parecer que eu realmente sou aquela pessoa que sei. Mas aí basta meia horinha de conversa e assim, cai por terra. Acho que está acabando. Então, quando a gente usa essa máscara do ego, e nós fazemos isso 100% do tempo, Porque ela não é só quando a gente faz isso. Ela é também quando a gente se dói, porque nós fomos
preteridos em relação a outra pessoa. Poxa, ele escolheu ele para dar palestra e não me escolheu no dia do aniversário da casa. Poxa. Então, eu estou falando isso como um exemplo, né, de que o ego está presente em todos os momentos. Né? Ai, poxa, dá mais atenção para fulano do que para mim. Ego. Não me chamaram para aquela festa. Ego. Tudo isso é ego. E quando o ego está falando mais alto, nós estamos nos afastando, sem perceber, da nossa essência divina. A nossa essência, se nós estamos acoplados a ela, nós estamos tranquilos. Vocês já pensaram nisso? Quanta tranquilidade nos traz não estarmos dirigidos pelo ego? Quando a gente está inquieto, incomodado com o que o outro fez ou com o que o outro vai fazer, escolheu o outro, isso dá uma inquietação, não dá? Já se a gente falar, tudo bem, era o momento dele, está tudo bem. A casa preferia, né, falar sobre isso de uma outra forma, está tudo bem. Olha só que tranquilidade que dá, né? Então, a gente precisa perceber que os ensinamentos de Jesus também estão falando sobre isso. Então, vamos lá para frente. Acho que eu já dei a palestra toda nesse slide, mas vamos lá. Nenhum bem divisando mais preciosos do que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Vocês já viram aquela criança que não quer dividir nada com ninguém, que os brinquedinhos é só dela? Isso é natural. A criança, ela é assim. Ela é imatura, né? O cérebrozinho dela é imaturo. É natural que ela seja egocêntrica. Mas qual é o papel dos pais? Não é exatamente desenvolver a maturidade no cérebro dos filhos? Como? Demonstrando que é necessário, sim, a dorzinha da divisão, a dorzinha da frustração na hora que vem o não, a dorzinha das normas que tem que ser seguidas, de arrumar o quarto, lavar uma louça. Essas dorezinhas vão fazendo o cérebro amadurecer, né? E pouco a pouco a gente vai entendendo que é necessário, né, sentir aquela dorzinha para futuramente ter mais tranquilidade, ter mais felicidade. E assim também somos nós em termos de humanidade. À medida que nós, né, deixamos muitas vezes abnegadamente as nossas necessidades pessoais, as nossas vontades pessoais, para satisfazer a de uma necessidade de uma outra pessoa, nós também estamos sofrendo uma dorzinha ali. Eu queria tanto estar fazendo isso, mas tudo bem, eu vou fazer isso aqui, porque fulano precisa. Isso não amadurece o nosso cérebro? E muito mais, né? Amadurece o cérebro em primeiro plano, mas em último plano, o nosso espírito depura, nós espíritos nos depuramos, né? Então, como Joana de Ângeles fala aqui, nessa imagem, né, muito interessante, quais pigmeus atormentados que se notabilizam pelas excentricidades ou astúcias, perversidades ou heranças ancestrais, para deslumbrados e iludidos exibirem o triunfo externo sobre as demais criaturas, embora muitas vezes sob os camartelos da frustração, do vazio existencial, das tormentosas ambições desmedidas. Então, quando nós estamos quais aquelas crianças que só se preocupam com seus brinquedos, nós, de alguma forma, nos tornamos pigmeus atormentados. O que quer dizer isso? Né? Esse termo tem tem uma explicação por si só, né? Pigmeus quem eram? Né? Pequenininhos. Então, nós pigmeus significa o quê? Nós pequenos ainda, como crianças, pouco desenvolvidos na nossa infância espiritual, atormentados pelas necessidades egóicas.
nos queremos notabilizar pelas excentricidades, pelos cordões dourados, pelo relógio de $1 milhão no pulso, né? Querendo mostrar através de coisas aquilo que nós não temos em matéria de essência, ou ainda não desenvolvemos. Não temos porque não desenvolvemos ainda. Lembrando que todos nós estamos em uma caminhada, num processo, e todos nós chegaremos lá. Não importa o momento em que cada um de nós esteja. Eu acho isso essencial nesses ensinamentos de Cristo e na percepção que existe uma vida futura, porque até isso está embutido nesse ensinamento. Que todos nós aqui, nós lá fora, nós deitados nas calçadas, nós nas prisões, estamos todos nesse mesmo caminho, buscando esse mesmo lugar. E quando eu digo nós nas prisões, é porque nós mesmos, né? Nós estamos interligados. Nós somos de um mesmo Pai. Não adianta nós sairmos daqui agora, né, e chegar uma pessoa ali necessitada da rua e vir falar conosco e a gente fingir que não está ouvindo porque aquilo nos incomoda, né? Não adianta. Porque faz parte desse processo do entendimento da vida futura que nós temos responsabilidades conosco, mas também com o próximo, né? Jesus, então, nos traz a luz sobre um outro reino, sobre um outro reinado. E quando nós falamos de vida futura, nós estamos dizendo que existem lugares de diferentes vibrações, de campos vibracionais, para todos os tipos de vivências aqui na Terra. É? Mas quando nós estamos falando de reino do Cristo, nós estamos falando de um lugar conquistado dentro de nós, aonde essas vibrações estarão muito mais altas, nos trazendo muito mais felicidade. Então, é diferente falar de vida futura e reino de Jesus, né? E reino de Deus. A gente está falando de um lugar de conquista, quando a gente fala do reinado de Deus. Então, a porta estreita. Quando nós pensamos, então, no reinado, esse lugar vem sendo construído e forjado por nós diariamente, através dessas pequenas dores, ou grandes dores, que nós precisamos lidar aqui na Terra. E se nós tivermos o entendimento perfeito da vida futura, nós saberemos usar esses momentos com responsabilidade e com aproveitamento, né? As nossas dores nos trarão um aproveitamento. Porque nós entenderemos que a minha dor hoje pode ser, isso não é uma regra, tá? Pode ser o resultado de uma vivência, ou pode ser o resultado de um compromisso assumido por mim, ou pode ser um resultado da minha vivência mesmo atual. Mas é sempre dentro de um resultado escolhido por mim. Então, nesse ponto, né, eu passo a construir, a aproveitar a minha dor para construir esse reinado dentro de mim. E a porta estreita o que é? Exatamente isso. É quando eu não evito a dor. Porque hoje, vamos dizer que a nossa sociedade, e a gente assiste uns canais que dizem que que nós hoje, a nossa sociedade atual, é uma sociedade dopaminérgica. O que quer dizer isso? A gente só quer saber de prazer, né? Então, dopamina é aquele neurotransmissor do cérebro que traz prazer, que nos dá a sensação, né, de prazer, de satisfação. E hoje, se nós vivemos numa sociedade dopaminérgica, ela quer dizer isso, né? Que nós vivemos relações que não aceitam dores, que não aceitam obstáculos, porque no primeiro obstáculo a gente já quer se ver livre da pessoa.
Na primeira incomodação, no primeiro defeito que a gente observa do outro, a gente já quer se ver livre. Eu não quero isso para mim. Eu mereço, eu preciso, eu tenho o direito de ser feliz, né? Então, a gente vai estar sempre buscando as primeiras etapas de uma relação, que são as mais gostosas, são as mais empolgantes. E quando chegar a segunda etapa, que é a etapa que a gente começa a conhecer o companheiro ou a companheira de verdade, a gente já larga, porque aquilo ali é ruim, não quero mais, né? Então, as relações são dopaminérgicas também. E a nossa sociedade vive em busca do prazer o tempo todo, e cada vez mais. Então, a gente evita essas dores. E acaba que a gente vai sempre pela portinha larga, né? E a gente nunca passa das primeiras etapas do nosso desenvolvimento, como aquela criança que está sempre, né, parando ali nos brinquedos, que quer tudo para ela, e a mãe deixa, e esse, meu filho, é só seu. Então, ela não passa da primeira etapa do jogo, né? Então, assim somos nós, se nós não atentarmos para essa necessidade. Para se granjear num lugar, nesse reino tão almejado e que foi prometido para nós por Cristo, né? São necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Então, vamos lá. É necessário muita coisa, né? Vamos começar pela abnegação. A abnegação é o quê? É a gente, né, colocar de lado as nossas necessidades pessoais em benefício das necessidades de uma outra pessoa ou de um outro grupo, né? É difícil ou fácil fazer isso? É difícil, né? É muito difícil, gente. Aí eu já não, né? Já talvez não passasse, já tropecei, né? Então, assim, a gente tem... Vamos dar um exemplo aqui, que é o meu exemplo nesse momento, né? Eu estou no momento, já falei para o Daniel, que eu estou nos cuidados com meu pai, né? Meu pai está com necessidades de atenção, de saúde e tal. E ele já é uma pessoa idosa e não tem mais mobilidade, não pode andar na rua sozinho. Então, ele exige uma grande entrega, uma grande atenção, né? E quantas vezes a gente, às vezes, se questiona, nossa, eu queria tanto estar fazendo tal coisa e eu tenho que ficar aqui. Quantas vezes é difícil a gente abrir mão da nossa vida ou de partes da nossa vida que nós consideramos importantes para estarmos ali ao lado até do nosso pai. Que dirá de uma pessoa que a gente não conhece, né? Então, sim, muitas vezes esse questionamento me passou à mente, né? E aí logo depois veio, olha que importância tem isso. Olha que momento, né? Que tesouro que eu tenho aqui nas minhas mãos para me lapidar na minha abnegação. E assim, cada um de nós tem o seu, né? Tem seu momento, o seu escolho, a sua dificuldade, em que nós muitas vezes não percebemos e que muitas vezes nós não queremos, né? E abrimos mão daquilo. Mas a nossa abnegação, ela está ali para que a gente treine ela, né? Então, a abnegação seria um desses primeiros itens. A humildade, essa também é difícil, gente. Essa também é. Porque a humildade não é aquela que você fala assim, eu sou apenas uma pessoa que vem aqui oferecer um estudo para vocês. Não. A humildade, ela não é exatamente isso. Jesus não era humilde. Vamos tomar Jesus como exemplo maior, né, de humildade. Jesus era a humildade em pessoa. Mas ele deixava de reconhecer que ele era a verdade, a luz, a vida? Não. Né? Porque quando a gente é humilde, nós temos conhecimento, sim. Nós nos apropriamos das nossas conquistas, sim. Mas em nenhum momento
nós faremos aquela luz brilhar mais que a do outro. Em nenhum momento. A diferença da humildade é essa. Eu sei sim das minhas conquistas, mas para falar com quem ainda não tem essa conquista, o que eu faço? Eu diminuo a minha luz e converso com aquele. Que nem se fazia nas regiões umbralinas, né? Isso me arrepia, eu sempre lembro disso. Quando André Luiz ia, né, com os grupos para as regiões umbralinas, o que eles faziam? Eles diminuíam a luz para não ofuscar aqueles que ali estavam. Isso é um exercício de humildade. Mas a gente, na primeira oportunidade, a gente dá uma, né, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Hã? É, com o meu título. Então, assim, os títulos nas coisas, isso nada tem importância. O que tem importância é o que eu sou. É o que eu conquistei de virtudes. André Luiz era médico, era uma pessoa renomada, né? E ali ele não passava de um espírito em necessidades, que precisava, né, de atenção naquele momento. Então, Jesus, por exemplo, diante de Pilatos. Pilatos, que era, na vida terrena, naquele momento, era uma figura de destaque, uma figura importante. E Jesus não passava, segundo os olhares terrenos, né? Não passava de uma pessoa que era seguida por muitas outras, né? De pé descalço, que seguia um andarilho, né? Mas, se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, Jesus era um triunfador sobre si mesmo. Em nenhum momento, diante de Pilatos, né, Jesus teve medo, Jesus tremeu, Jesus teve dúvidas, nada. Porque Jesus é a meta, Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo de triunfador sobre si mesmo. É isso segundo Joana de Ângeles. Ali não se encontrava um competidor vulgar. Ele não queria competir com os reinados da terra. Mas ele triunfava, era um triunfador sobre si mesmo. Não disputava nada, porque já possuía o maior tesouro da paz. Um dia, né? Mas lembremos sempre dessa lição do ego, porque quanto mais nós quisermos, menos nós teremos em termos de ego. Quanto mais nós quisermos ser notados, sermos, né, exaltados, menos nós seremos naquilo que verdadeiramente importa. Então, quando que isso acontece? Quando eu triunfo sobre mim mesma. E o que é isso, triunfar sobre si mesma? É conseguir se depurar, é conseguir, através das dores, ser humilde, ser abnegada, de verdade. É conseguir ser caridosa na sua mais pura essência. Não aquele caridoso que acha que está fazendo caridade e por isso ele vai ter um lugar, né? Ele está já pensando no que ele vai conseguir ali, né? Quais são os bônus horas que ele vai conseguir lá no céu e tal, né? Então, não. O caridoso de verdade, ele é movido por um amor que independe de qualquer resultado. Essa movimentação desse amor interior, dessa essência, dessa usina. Nós temos uma usina de amor dentro de nós. Por quê? Porque nós somos filhos da maior usina de amor. Então, nós temos dentro de nós essa usina também. Só que a gente não põe ela para funcionar. Ela está engripada ali. Ela não... né? Às vezes a gente dá amor, sim, para aqueles que a gente conhece, a gente é muito amoroso para aqueles amigos que nos são próximos, mas a nossa usina de amor precisa funcionar muito para aqueles que a gente nunca ouviu falar,
para aqueles que estão nas calçadas, para aqueles que estão necessitados, para aquelas pessoas chatas que vêm, né, querer nossa atenção. A gente precisa botar essa usina para funcionar. E quando isso realmente acontecer, aí sim, nós estaremos sendo caridosos na nossa mais pura essência. Né? E aí, né, pouco a pouco, nós seremos triunfadores sobre as nossas dificuldades. Então, triunfar sobre si mesmo é isso. É não ter mais sombra, que nem disse Joana de Ângeles. Né? A sombra é sempre um termo que eu trago muito aqui, né, porque representa muito aquilo que nós ainda não conhecemos de nós, ou que nós não queremos nem ver. Não queremos saber que aquilo existe. Né? Então, a gente não olha para aquilo, a gente nega, a gente reage quando alguém diz que nós temos aquela sombra ali. Quando alguém nos aponta, né, você também é isso, você também é aquilo. Então, a nossa defesa, né? E aí, quando nós estamos realmente empenhados em conhecer essa sombra, em lidar com elas, nós ouvimos e refletimos. E vai doer. Vai doer. Porque não é bom saber que a gente tem aquelas questões ali ainda para resolver. Mas isso faz parte da iluminação, de colocar luz sobre a sombra. Ou seja, trazer consciência. Quando a gente traz luz sobre a consciência, a gente o quê? Se apropria daquilo. E aquilo passa a ser nosso. E a partir do momento que é nosso, nós podemos escolher o que fazer com aquilo. Porque é nosso. Se a gente fica com aquilo na sombra, não é meu. Então, nada eu posso fazer com aquilo, concordam? Mas Ana fala que Jesus era um triunfador sobre si mesmo, é disso que ela está falando. Uma pessoa, um homem, né, um espírito sem sombra, completo, integral. Né? E se eu sou integral, nada me abala. Nada me abala. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, e não por entre flores. Quem disse isso foi uma rainha, né? Como é que é o nome? Uma rainha de França. Naquele outro, né? Na realeza terrestre, naquele outro item. Então, a rainha de França, quando chega à vida futura, né? Ela percebe que aquela realeza que ela achava que tinha não acompanhou ela nem até o túmulo, ou seja, ela foi já para o túmulo, como ela fala, sem aquela realeza toda. Então, dali para frente, ela foi percebendo que o reinado era outro e que ela perdeu grande tempo aqui na Terra, impressionada, né, pelos degraus de um trono. E esqueceu de observar, ou não conhecia ainda, né, de forma consciente, claro, ainda a vida futura, a possibilidade de um reinado diferente. Estamos terminando. Não foram poucos os que desejavam instalar aquele reino por ele anunciado no próprio coração. Fascinavam-se com a sua eloquência, com a lógica da proposta libertadora, mas logo recuavam ante um mas, que abria condição para optar pelos interesses das paixões a que estavam acostumados. Então, isso aqui é uma reflexão para nós, hoje, né? Para nós aqui da sala, porque nós sabemos da existência desse lugar, desse reinado que nós temos que construir dentro de nós. Lugar entre aspas, tá, gente? Então,
Nós sabemos que existe uma proposta libertadora. Nós sabemos que quanto mais estamos aproximados da lei em nossa consciência, mais estamos próximos desse outro reinado. Porém, sempre recuamos diante de um mas. Essa lição aqui, se não me engano, foi trazida de um livro da Joana, Jesus e o Evangelho. Eu não coloquei aqui a referência, mas é isso. Tá? Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. E aqui ela fala, né, que nós recuamos diante de um mas. Ao longo da nossa vida tem sido assim. Ao longo das nossas existências também tem sido assim. Então tem sempre alguma coisa que nos impede. Eu queria fazer isso, mas agora eu tenho que dar conta de uma tarefa minha, não sei das quantas. Eu queria trabalhar nesse lugar que vai, né? Nossa, isso é tão bonito, tão bacana, mas... Então, eu tenho que resolver isso na minha vida. Eu sei que eu sou assim, eu sei que eu tenho esse defeito, mas ainda não é tempo, né? Então, gente, vamos prestar atenção nesse mais que nós sempre colocamos na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Porque isso é uma forma de escolha. Quando nós colocamos o mais, nós estamos escolhendo, nós estamos optando pelos interesses, por outros interesses, né? Não, mas eu não tenho escolha aqui. Isso aqui não me dá opção. Será que é assim? Às vezes, você optar por um caminho mais difícil não quer dizer que você não possa optar por ele só porque é mais difícil. Mas aqui, se eu escolhesse isso, todo mundo ia me recriminar, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Quando a gente está certo, quando a gente tem a certeza absoluta de que aquele é o caminho, né, nós precisaremos quebrar alguns obstáculos. Nós precisaremos lidar com algumas resistências. Não foi assim com todos aqueles que trouxeram a verdade ao longo dos séculos, dos milênios? Não é? Por que seria diferente com a gente? É que nós não queremos desse trabalho, né? Então a gente, mas eu não sou nenhum, como é que fala? Tiradentes foi um mártir. Eu não sou nenhum mártir, né? Eu não tenho que sofrer né? Então deixa para lá. Outra pessoa faz no meu lugar. Então é assim, né? Muitas vezes eu deixo de fazer coisas porque eu opto pelo caminho mais fácil. Então, já finalizando, o cetro e a coroa que expressam o reino de onde veio Jesus e para onde ele deseja nos conduzir, não é? É o amor que encerra a mais completa aspiração existencial do ser humano. Então, que cetro e coroa? Lá no início eu coloquei o quê? Uma coroa de espinhos, simbolizando a ironia com que ele foi tratado, né? E Jesus não almeja nenhuma coroa, porque a coroa e o cetro dele são o amor já desenvolvido, já sublimado em todas as suas instâncias. Então é isso que ele nos pede, não é? É o amor que nos movimenta, é a usina que nós temos dentro de nós, que vai fazer com que a gente chegue a esse reino tão almejado por todos nós. Então, meus amigos, agradeço muito a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui. Um bom domingo para vocês, tá? E até a próxima. Eu acho que quem ainda tem cabelo vai cair alguns, quem não tem vai procurar algum para botar. Nada como promover uma reflexão, né? Ela trouxe logo, não vou querer complementar, longe de mim, mas logo trouxe de início que às vezes a gente faz uma leitura da obra várias vezes, e não se apercebe de algumas minúcias
mas precisa tirar o véu da letra. Nós estávamos conversando a respeito disso, né? E como é que isso se dá de uma maneira mais fácil para nós espíritas? Estudando, participando de grupo de estudo. Eu faço um convite a vocês. Ela acabou de aceitar um convite meu de estudar com a gente, você também, na quinta-feira, virtual. Existem vários modos de fazer isso. E para tirar o véu de uma maneira mais consistente, é fazendo essa reflexão, compartilhando o conhecimento que cada um já traz dentro de si. De cada um dividir um pouco da luz que já existe dentro de cada coração. Né? A luz do conhecimento, todos nós temos algum, né? um ponto de luz, uma fagulha de luz. Né? A gente se diverte porque aprende e percebe o quanto nós ainda somos ignorantes no Evangelho de Jesus. Nós somos muito ignorantes ainda. Né? Precisamos nos alimentar desse conhecimento para alcançarmos essa transformação que ela acabou de nos apresentar. Né? Que nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Então, convido a todos mais uma vez a olhar para dentro de si mesmo e buscar o melhor que já está dentro de si. Por quê? Eu diria que o fato de termos escolhido estar aqui nessa manhã de domingo foi uma importante decisão que nós tomamos ao acordarmos hoje, né? Pela nossa vontade de querermos aprender, Jesus, com o Teu Evangelho, que tanto nos ensina, mas também nos ilumina a caminhar de forma mais precisa, retirando os obstáculos com tranquilidade, com serenidade, sem pressa e sem temor, mas com cuidado, com o outro. Né? Nós aprendemos a caminhar tendo cuidado com o outro, porque Tu disseste que nós deveríamos, sim, amar a Deus sobre todas as coisas, mas também o próximo como a nós mesmos. E assim, Senhor, Te damos graças por nos ajudar a estar aqui e a alicerçar essa nossa decisão de estarmos aqui, pelo nosso bem próprio. Abençoa esse nosso propósito e todo o nosso dia e todos os nossos dias. Ilumina sempre como tem sido até agora. Que assim seja.